E aí galera, beleza? Adriano Genini com mais uma aula para o site adrianogenini.com.br. E essa aula certamente é diferente de todas que vocês já viram, tanto em cursos quanto em tutoriais gratuitos no meu site. O que foi que eu resolvi fazer? Talvez alguns já me entendam por passar dificuldades de dúvidas mesmo do que de fato estudar, e alguns não tenham noção do que é essa dúvida. Então vejam só, eu recebo uma por dia, não vou nem falar por semana, eu recebo por dia pelo menos 100, pelo menos uns 2 a 3 e-mails de pessoas que ficam me perguntando: Adriano, o que é melhor? É melhor um site todo em Flash, é melhor um site todo em Core, é melhor um site todo em PHP, é melhor ASP, é melhor Java, é melhor CodeFusion. E teve um e-mail que eu recebi ontem, para ser mais específico, foi o que me motivou a fazer essa aula, que foi de uma pessoa desesperada, né? Na verdade foi um cara, e ele estava desesperado. Ele disse: pelo amor de Deus, Adriano, me deu uma luz, não é? Que são tantas coisas para aprender, que a única coisa que me vem à cabeça é simplesmente desistir, não é? E acredito que não seja só ele, acredito que muitas pessoas tenham essa dúvida quando se deparam com a quantidade de ferramentas, às vezes a cada uma melhor do que a outra. Então vejam só para vocês terem uma ideia, o que está citado aqui na tela são coisas que já me pediram tutoriais. Eu não citei, eu não estou citando sequer a quantidade de coisas que existem, muito menos a quantidade de coisas que, nossa senhora, que poderiam ser abordadas, que eu sei que existem também. Mas aqui eu foquei no que o pessoal mais me pede. Então vejam só, aqui eu tenho uma lista de inúmeras linguagens de programação: HTML, XHTML, CSS, TMLS, Ajax, JavaScript, ActionScript 2, 3, daqui uns dias 100, 150, quem sabe 200, não é? Ruby on Rails, PHP, ASP, Java, Java. O JSP, que é Java para internet, o Java para web, a plataforma .NET, inúmeros bancos de dados como Access, MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQL Server, e algumas ferramentas muito conhecidas: Dreamweaver, Flash, Fireworks, Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Joomla, Plonio, enfim, né? O e-mail que me chamou muita atenção é que o desespero realmente era notório nas palavras descritas no e-mail. E eu queria dar o meu ponto de vista em relação a isso. Talvez eu consiga influenciar, talvez eu consiga tirar algumas dúvidas e até que você consiga seguir o rumo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês ouvissem e tentassem absorver, eu digo porque já me deram esse conselho, né? Eu canso de falar isso no meu site. Eu sou um estudante como muita gente, eu estou sempre estudando. Eu estou começando faculdade agora também de web design, né? Meu forte, a minha paixão. Mas eu estou sempre estudando, eu estou sempre assistindo tutoriais, eu estou comprando cursos também. Enfim, eu estou sempre me modelando, né? Não existe aquela: o cara já sabe e acabou. Não existe, não é? O fato é que você está sempre aprendendo, e por mais que não pareça, eu aprendo incrivelmente com vocês. Às vezes tem cada pedido no site que eu, pelo amor de Deus, onde é que o cara inventou isso? Aí eu vou lá, corro atrás, vou estudo, e às vezes não vale a pena estudar, eu não tenho tempo de estudar, mas sempre que é possível eu aprendo muito. Então, o que é que eu queria que vocês aprendessem? Que voltando ao assunto, que eu já recebi esse conselho um dia, e a partir do momento que eu assumi esse conselho, que eu passei a viver isso, a minha vida mudou muito. Vamos ver se vocês vão entender onde eu quero chegar. Não adianta você querer aprender um mundo da informática. Ah, não, Adriano, mas eu só quero aprender as ferramentas de área de web. É impossível. Eu não conheço um ser humano na face da Terra que sequer tenha chegado perto de 5% do que existe de uma área. Gente, é coisa demais. Se você pegar aqui, apesar de terem algumas coisas aqui que particularmente, deixa eu até deletar alguns itens aqui que eu acabei repetindo. Apesar de ter muita coisa aqui que é só para web, não dá, né? Eu coloquei até ferramentas aqui que não são especificamente para web, mas que acabam usando. E há muito tempo atrás, isso é uma dica agora, um fato extremamente verídico. Esse fato aconteceu comigo. Eu tive uma época na minha vida em que eu era um asterisco ponto asterisco. Eu dava aula de manutenção de computadores, eu dava aula de redes,
eu dava aula de segurança de redes Windows, eu dava aula de administração de redes Linux, e eu dava aula de web, eu dava aula de Core, de Photoshop, de Windows, de Word, de Excel avançado, de Excel para matemática financeira. Acho que eu só não dava aula de camareira e cabeleireiro, né? Mas às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam, rapaz, é impressionante, porque era impressionante, teoricamente falando, para algumas pessoas, porque essa minha fase foi minha fase dos 19 a 20 anos, não é? Foi a época que eu trabalhava no Senai, que é nacionalmente respeitado, e as pessoas perguntavam como eu conseguia saber tanto, só que aí onde estava, eu não sabia tanto. Muita gente, por me ver dando aula de tantas coisas, achava que eu era como a gente brinca, eu era fodástico, mas muito longe disso. Até que um dia, né, um colega meu, que era incrivelmente bom em redes, ele chegou para mim e a gente começou a discutir. Eu falei de manutenção, ele disse que não sabia quase nada de manutenção. Eu comecei a falar de web, ele não sabia quase nada de web. Eu comecei a falar de outras ferramentas gráficas, o Photoshop propriamente dito, ele não sabia PN do Photoshop. Só que aí foi uma hora em ele chegou para mim e falou, Adriano, tudo bem, você mexe com Photoshop, com Corel, com não sei o que, com não sei o que, mas você é especialista em quê? Aí foi quando eu parei e disse, por exemplo, eu não entendo PN de 95% dessas coisas que você falou. Agora me pergunte o que você quiser sobre redes, me pergunte o que você quiser sobre implementação de segurança, sobre GPO, sobre Active Directory, sobre o que você quiser. Me pergunte. Eu não entendo nada do que você falou dessas outras ferramentas. Agora em redes eu sou especialista. E aí? Foi quando eu parei para analisar, aos 20, 21 anos, acho que eu já estava perto. Eu sabia muita coisa, ou melhor, corrigindo, eu mexia com muita coisa, mas eu não era bom em nada. Então, às vezes ouvia muito aqui em Maceió de alunos meus que se você não for bom, ou melhor, se você não mexer com várias ferramentas, você não sobrevive. Aí quando eu criei coragem, criei meu site, no meu site é novo, tem um ano, e comecei a ter contato com gente do Brasil inteiro, com gente de fora do Brasil também, foi quando eu percebi que isso é comentário que rola em todo lugar. Né? Tem gente do Maranhão que fala isso, tem gente de São Paulo que fala isso, tem gente do Rio de Janeiro que fala isso, tem gente de inúmeros lugares do Brasil, de Angola, que é os angolanos que falam, que mandam muitos e-mails para mim, que falam a mesma coisa, mas isso não existe. Né? Enquanto você souber um pouco de cada coisa, você vai ser aquele profissional que resolve um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas os grandes projetos, eles estão concentrados nos profissionais que são especialistas. Então, não adianta você querer saber